a lei da não localidade. Houveram estudos no qual 2 átomos foram colocados em ressonância, né? Ou seja, vibrando na mesma frequência. E colocaram eles muito distantes. E eles continuaram vibrando na mesma frequência. E quando alteraram a frequência de um, alteraram a frequência do outro. Caramba. Né? Então, independente de tempo e espaço, a lei da atração funciona dentro desse olhar do que você vibra, você emana e atrai literalmente. E ponto de atenção também. Isso não é a ser aprendido. Ah, eu vou aprender a fazer isso. Não. Todos nós já fazemos. Né? De forma inconsciente. Exatamente. Então aqui, né, que até uma frase da neuroquântica não é questão de saber, e sim de reconhecer esse potencial que você é e que você já faz. Agora, cocriar, continuar cocriando, manifestando a sua realidade de forma inconsciente ou consciente. Como que então as palavras e a vibração, como que elas estão interligadas? Ótima pergunta. Primeiro vamos começar a perceber, né, o som, as palavras, né, que tem uma determinada vibração. Então, por exemplo, quando a gente busca palavras de justificativa, né, o porquê, por exemplo, eu estou me condenando, eu estou no mesmo vórtice. É como se eu estivesse dando uma volta 360 graus ali em cima do mesmo problema. Eu fiz isso porque eu não... E não sei o que, por quê. Então, essas palavras, por exemplo, porquê, mas, querer, tentar, né? O tentar também é uma vibração muito densa. Quem tenta não consegue, não é? Então, eu vou tentar resolver esse problema. Percebe? Como vocês percebem essa energia? Você já sai derrotado, né? Exatamente, já sai derrotado, é exatamente isso. E fazendo esse link com frequências, né, dentro da escala do David Hawkins, por exemplo, vibrações mais baixas, densas, a coragem, né? Eu tenho coragem. Na verdade, a coragem é uma vibração abaixo da neutralidade e ainda está na contração. É interessante até falar da coragem. Interessante mesmo. A coragem, eu tenho coragem de subir o Monte Everest. Ou seja, eu estou tentando provar para o mundo exterior. Não está vindo de dentro. Não é aceitação e disposição para a vida. Por isso que a coragem ainda está numa densidade abaixo da neutralidade. Acima da neutralidade, 250 Hz, a gente tem disposição, aceitação, amor, gratidão, que é uma palavra tão linda quanto amor, gratidão, né? Quando a gente já fala gratidão, já começa a vibrar diferente, né? Como se a guarda baixasse e você aceitava a vida como ela está se apresentando para você. O porquê, então, seria como se fosse a pessoa que se vitimiza? É isso? Também. Está sempre dando desculpas. Está na racionalização, e na mente racional, e não na alma, na energia, na essência da pessoa. Né? Eu escolhi aquilo porque, justificando. E, na verdade, ninguém precisa justificar nada para ninguém. Né? É você com você, por você e para você. Então, podemos usar o porquê? Sim. A neuroquântica, inclusive, traz essa consciência para a gente sair da poltrona de juiz. Então, não estou crucificando a palavra porquê. Jamais use o porquê. Não. Né? Jamais use jamais. Né? Não. O porquê pode ser utilizado para trazer crenças. Inclusive, também para trazer combustível para a ação. Por exemplo, academia. Por que eu não estou conseguindo ir para a academia? Porque eu não estou me planejando, estou com preguiça, não me organizei, enfim, não estou com foco no objetivo real de ir para a academia. Trouxe crenças, e aí eu trabalho em cima dessas crenças. Agora, o porquê como combustível. Por que eu posso ir para a academia? Para ter um corpo mais saudável, para usar um biquíni, uma sunga, para ir para a praia, percebe? Então,
essa consciência de sem julgar. Não, não pode usar o porquê. Não, não, você pode, mas com consciência, né? Com auto-observação nas suas atitudes, na sua vibração, se conectando com determinadas frequências. Como eu falo muito na comunidade, você é pura vibração. Não se fala, né? Você é energia. E o que é energia? Movimento, vibração. Você é vibração se conectando numa determinada frequência. E essa frequência você pode ir da mais baixa à mais alta diversas vezes ao dia, né? Como trazendo como consciência, né? O problema durou 2 minutos ou a pessoa remoeu por 2 horas, 2 dias, uma vida, né? Então, é mais simples do que parece mudar a vibração. É uma decisão, né? Mas muitas vezes a maioria, de forma genérica, a maioria dos seres humanos ainda a maioria busca uma solução no mundo exterior. E como a gente já comentou aqui, tudo parte do mundo interior, né? Gravar isso para a vida. A vida parte de você e não para você. Muito bom. E isso você falando em relação às palavras que nos afetam, né? Mas também é importante a gente lembrar das palavras que afetam os outros. Que muitas vezes a gente fala palavras, muitas vezes sem querer, né? Mas que, como as palavras são carregadas de vibrações, elas podem impactar negativamente a vida do próximo. Certo? Sensacional você falar sobre isso. É no interior e no exterior, certo? Certo. No interior e no exterior. Como eu estou externalizando isso, que na verdade é uma consequência da minha vibração interior. Mas um grande ponto de atenção aqui é que a responsabilidade de comunicação é individual. Eu posso falar aqui algo e vocês interpretarem de uma forma totalmente diferente. De quem que é a responsabilidade? Individual. Se vocês me perguntam, a minha responsabilidade é trazer mais consciência. Se for preciso, sabe aquela, quer que desenhe? A gente vai desenhar, a gente vai trazer consciência. Mas a comunicação sempre se dá de você com você. Por exemplo, se eu estou assistindo um determinado programa, como que eu estou interpretando? Isso é a essência da neuroquântica. Como que eu estou interpretando uma situação, a vida, eu mesmo? Qual o significado que eu estou dando para mim, né? Dentro do olhar do Neville Goddard, existem 12 aspectos da mente, fazendo uma metáfora com os 12 discípulos de Jesus. Uhum. E o primeiro é Paulo. E um desses aspectos de Paulo é como se fosse uma pedra no ouvido. Então, assim, ponto de atenção com o que a gente coloca como alimento, né? O que eu estou me alimentando com alimento ali, comida, enfim, me hidratando. Mas também um grande ponto de atenção, o que eu estou colocando aqui? O que eu estou consumindo no meu som? O que eu estou consumindo no meu visual? Então, essa grande consciência que você falou, né? O poder das palavras do que eu falo, mas a interpretação é individual, é de cada um. É assim que a gente se protege de quando alguém fala algo negativo? O significado que você dá. Por exemplo, né? Um auto-julgamento. Nossa, eu estou sendo um péssimo pai. Isso significa que eu me preocupo com os meus filhos. Percebe o significado? Eu posso entrar num vórtice negativo. É o que eu falei. A questão não é se eu fiquei ali 2 minutos ou 2 horas. É como que eu estou interpretando isso. Então, nossa, eu estou sendo um péssimo pai. Pega lá. Isso significa que eu me preocupo muito com os meus filhos. Né? Nossa, eu não deveria ter falado aquilo. Isso significa que é um aprendizado para a próxima vez eu tomar cuidado com a forma que eu me expresso. Então, nosso convite da neuroquântica é sair do julgamento e usar toda a energia, todas as frequências a seu favor, né? Desde a mais densa até a mais leve e divertida, como eu falo. E se alguém falar que eu estou sendo um péssimo pai? Como não deixar isso me afetar?
Ótimo. Muitas vezes isso fala muito mais, muitas vezes, 100% das vezes, né? Tá falando muito mais do outro do que de você. Lembra que o julgamento é uma confissão. É a pessoa externalizando as coisinhas que estão aqui dentro, né? Então, eu falo muito sobre, inclusive, a própria pessoa, né? Então, não é eu tenho que me preocupar com o julgamento alheio, não. É dele. É a percepção dele, é o ponto de vista, é o julgamento, é a limitação dele. Diz muito mais sobre o outro do que você. Agora, uma brincadeira, inclusive, que a gente tem dentro da comunidade é: bateu, doeu, acolhe que é seu. Então, se reverberou em você, acolha, perceba o que eu posso tirar de aprendizado disso. A gente até estava falando nos bastidores sobre Sócrates, né? O homem sábio pergunta. Então, ao invés de eu ficar remoendo, nossa, é verdade, eu sou um péssimo pai, ou isso, ou aquilo, ó, reverberando, trazendo ainda mais justificativa naquele monte de... Enfim. Ou, ok, o que eu posso aprender com isso? Como eu posso melhorar? Exatamente. Como que eu posso ter uma vida mais leve e divertida? Como que eu posso integrar mais consciência nisso? Ele está dizendo, pegar o exemplo, né? Eu sou um péssimo pai. Mas por que ele está dizendo isso? Ah, porque eu fiz isso, aquilo. Mas na minha percepção, isso está sendo interessante para o desenvolvimento do meu filho. Percebe que eu falo, eu coloco minha mão no fogo pela humanidade. Todo mundo age com uma intenção positiva por trás. Inclusive quem julgou. Você está sendo um péssimo pai, por exemplo. É o melhor que ele pode fazer. É o melhor que ele está enxergando, que ele está percebendo perante a vida dele. Para a gente trazer mais consciência dessa questão de autopercepção, autoobservação, podemos fazer uma prática aqui chamada PESP, né? Uma experiência PESP. Com certeza. Pense em seus pensamentos, né? Inclusive, você que está nos assistindo também. Observe aí, ó. Eu vou dar vou dar uma sugestão, um comando aqui, uma frase, e você vai observar o que passa na sua cabeça. E vocês também. Perfeito. Se quiserem compartilhar, tá ótimo. Com certeza. Ou fica para vocês. Enfim, interessante. Vamos lá. Depende, né? Do que sair, né? Se eu falo, o Brasil está em crise, o que passa na cabeça de vocês? Economia, inflação. Nossa, a mesma coisa para mim. Ou seja, vocês, de certa forma, concordam. O Brasil está em crise, inflação, vai no mercado, está tudo caro, cada vez está mais caro, não sei o quê. É uma forma de funcionar nesta realidade. Quando alguém se expressa, a forma de cada um interpretar ou resiste, reage. Terceira lei de Newton: toda ação gera uma reação. Né? Não, o Brasil está em crise? Não, tá não, eu trabalho, estou bem com a vida, tá não sei o quê. Ou vive numa passividade, que eu brinco, né? Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Que não, é verdade, o Brasil está em crise. Então, para a gente sair dessa dualidade, né, de modo resistência ou passividade, né, eu estou sempre resistindo à vida ou eu estou sendo passivo, deixando a vida me levar. Para eu sair disso, eu começo a me questionar quais são as outras possibilidades, as infinitas possibilidades que existem em cima disso. O Brasil está em crise. Ok, e se pudesse ser diferente? Percebe que eu saio desse condicionamento, dessa vibração, dessa frequência. Porque tudo é crença. Tudo é distração. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Com o que nós estamos distraídos aqui agora? Focado, distraído no senso de tudo que você foca, expande. Né? Então, nós estamos aqui nesse bate-papo leve e divertido, trazendo consciência, explorando, né, as possibilidades da mente, da consciência, né? Que eu falo que você não é seus pensamentos. Então, você não é o que você pensa. Então, começar a perceber toda essa expansão de consciência é onde nós estamos colocando o nosso foco. E aí, muitas vezes, vou generalizar de novo, né? A humanidade como um todo vive numa distração de angústia, medo, vitimismo,
a ansiedade, o mal do século hoje, né? A ansiedade. Então, como que eu saio disso? Né? Já muitas vezes sabemos todos esses condicionamentos, mas a grande consciência é como eu saio de resistência, sempre ficar reativo ou passivo à vida. Então, mas aí pegando o exemplo do Brasil estar em crise, o que eu poderia pensar para mudar a minha resposta ali, o meu pensamento? Não se conectar a isso. Não, ó, o Brasil está em crise. Agarrei, fiquei ali como se o navio, você estivesse navegando na sua vida, vamos colocar vida financeira aqui, enfim, na sua vida profissional, tranquilo. Você é empreendedor, você é CLT, enfim, você está na sua vida tranquilamente. E aí, de repente, alguém fala, o Brasil está em crise. Você se conecta com aquilo e, de repente, você só começa a ver esse tipo de situação. Em todos os lugares. E isso, o que eu estou dizendo, é até no olhar da neurociência, numa parte do nosso cérebro chamada formação reticular. É igual a mulher grávida. Quando ela fica grávida, ela começa a ver na rua carrinho de bebê, outras mães, não é? Escolhe um carro para comprar. Perfeito, eu ia falar isso. Vou comprar um carro. Comprar um carro branco. Só tem branco na rua. Exato. Vou comprar branco porque é diferente. De repente, você só começa a ver aquele carro da cor branca. Então, olha só a frequência. Então, de respondendo, como que eu saio desse movimento? É justamente desapegando, o soltar, o famoso soltar da física quântica, que eu falo que é o não se apegar, não ficar num ritmo hipnótico. Né? O Napoleão Hill traz muito esse termo, ritmo hipnótico, ou seja, essa distração. Ok, o Brasil está em crise? O que mais que existe aí que eu não estou ainda me conectando? O Brasil está em abundância, ou o Brasil pode ser um país incrível, ou nada conectado a isso, percebe? Eu sou empreendedor, eu sou CLT, estou trabalhando, vou realizar os meus sonhos. Deixe passar, como o ar, né? Você está numa rodovia, num carro, o ar passa e flui. Você não fica tentando agarrar. Né? Mas interessante. Foi muito bem colocado. Gratidão, inclusive, por ter colocado, que é o apego. Mas é interessante mesmo. Deixar passar a notícia, né? Exato. Sei lá, tá acontecendo uma catástrofe fora do país, fulaninho de tal, falando alguma coisa lá longe, assim. Não é você não ter compaixão com o que está acontecendo, não estamos falando isso. Mas como que, de fato, isso vai afetar o seu mundinho, né? Exato. Pô, você tem a sua rotina, os seus entes queridos que você tanto cuida, o seu dia a dia, o seu trabalho, seu ciclo de amizades. O que essa notícia específica, se você se apegar a ela, o que ela vai mudar? Só tem notícia ruim hoje em dia? E se você simplesmente, não precisa ser um alienado, né? Pô, tá sabendo lá que tá tendo uma crise, legal, pô, vamos ficar preocupados, mas deixa lá a notícia, né? Vamos continuar o nosso caminho. Eu já fui muito julgado de alienado. E por esses dias, um amigo falou assim, eu prefiro ser alienado do que condicionado. Eu falei, amei, vou pegar essa pra mim. Muito então, bom. muitas vezes, ao invés de ser prefiro ser alienado do que condicionado, que é o que você falou. A maioria só fala de notícias ruins. Mas também trazendo a consciência o que é bom e o que é ruim, né? A neuroquântica também sai desse patamar de julgador, nesse senso de, ok, essa notícia é a notícia. Não vou julgar se ela é boa ou ruim. Posso julgar de acordo com o resultado que ela vai me dar. Então, a notícia que a gente falou, né? O Brasil está em crise. Qual o resultado que essa notícia, ou melhor, qual o caminho que ela vai me levar para crise, dificuldade, perrengue e sei lá mais o que pode se desdobrar aí. Ou eu posso utilizar isso a meu favor. Então, percebe que a gente não vamos viver no mundo de Bob ou no mundo de Alice também, né? Na positividade tóxica. Não, o Brasil não tem crise, viva feliz. Não, também não estamos aqui para levantar nenhuma bandeira. Pelo contrário, não estou aqui para dar respostas. Estamos aqui todos nesse bate-papo para questionar, para poder perceber outras formas de trilhar esse caminho de autoconhecimento, que eu brinco até meio polêmico que autoconhecimento não é se conhecer, né? Não é conhecer quem você acha que você é, né? O autoconhecimento é muito mais profundo nesse senso de autoconscientização, autoobservação,
autopercepção, né? Trilhando o caminho de autoamor, autocuidado, né? Autovalor. Autovalor. Por isso que é importante pensar, a grande mensagem que você quis passar para a gente aí é não se apegar pensando nos seus próprios pensamentos, né? Essa é a ferramenta. Pare e pense. Exatamente. PESP. Pense em seus pensamentos. Observe. Porque se a gente for trilhar um caminho aqui de passo a passo, né, eu disse, você é vibração. Você é energia. E como que eu mudo a minha vibração? Me conectando com frequências diferentes. E como que eu faço isso? Através dos meus pensamentos e através das minhas atitudes. E as palavras também. E as palavras, perfeito, das minhas atitudes, do meu comportamento, a forma que eu me expresso, que eu me comporto. E qual é a base disso? Os meus pensamentos. E o que se fundamenta nos pensamentos? Essa voz interior. Então, por isso que um primeiro convite é você começar a observar seus pensamentos. Muitas vezes a pessoa se pega pensando, né? Eu brinco, na morte da bezerra, amigo do papagaio, vizinho do chihuahua, e nem se lembra por que estava pensando naquilo ali, de onde surgiu aquele pensamento. Então, vamos viver essa filosofia maravilhosa. Life is now, não é? Sim. Lindo. Então, a vida é agora. Então, momento presente sempre, aqui, agora. Quais são os meus pensamentos? Eu não estou aqui numa mesa conversando, então vamos ter esse momento presente no aqui, agora e fazer acontecer aqui, agora. Mas, Rafa, é difícil não se identificar com os nossos pensamentos, né? É um exercício bem complicado. Como que você começou essa frase? É difícil. Ó, o universo, ele tá falando que é difícil. Olha minhas palavras. Na Assim, verdade, ele começou com um mas. Mas que já cancela tudo pra trás. É difícil, né? A galera Já muito foi aprovado. muito bem colocado, né? Até abrindo um parênteses aqui do mas. Talvez seja por isso que é difícil para mim. Porque a minha crença de que é difícil. Exatamente. Fica a gente mais já difícil vai ainda. chegar lá. Exatamente. Se por acaso, né, nesse contexto, né, mas é difícil fazer isso. Quando você perceber que você usou mas, que geralmente, né, cancela tudo e você sabe que o desastre está vindo na frente, não, você é um ótimo funcionário, mas Sempre tem um porém. já vai vir coisa pesada aí, né? Usa o mas novamente. Né? Então, você é um ótimo funcionário, mas nós estamos fazendo alguns cortes, mas decidimos ficar com você. Nossa, perfeito. O mas cancela o outro mas. O outro mais, exatamente. Menos com menos é mais, né? Não é? Na própria matemática a gente aprende isso. Boa, muito bem. Sensacional. E trazendo consciência, né, sobre crenças limitantes, que eu falo muito, isso é uma distração. Crença limitante. Distração. Então, dentro do seu olhar, é difícil. Então, qual é a distração? Você está num ritmo hipnótico, não focando na possibilidade que poderia ser fácil. Ou seja, a partir do momento que eu decidi isso, é difícil, eu excluí todas as outras infinitas possibilidades que poderia ser mais ou menos difícil. Fácil, super fácil. Ridiculamente fácil. Exatamente. Exatamente. E ok, Rafa, bora lá. Como que eu faço isso no meu dia a dia? De novo, eu aqui falando de Sócrates. Então, por acaso, falou algo, uma crença limitante, talvez vamos falar aqui sobre dinheiro, né? Dinheiro é sujo, dinheiro é raiz de todo mal, dinheiro é pecado, enfim, diversas crenças limitantes. Pega lá. Quais são as outras possibilidades de percepção sobre a energia do dinheiro que eu poderia me conectar? Poderia conhecer para depois me conectar. Exato. Porque muitas vezes você nem conhece. Exatamente. Que energia que a gente está falando aqui dentro da escala de Hawkins? Disposição. Percebe que até a posição corporal muda. Você está na disposição, aceitando, confiando que o melhor pode chegar, né? Então, é interessante. Vocês percebem que, de certa forma, é simples. Não vou vender a crença de que não é fácil, mas é simples.
Pode ser fácil, pode ser difícil, mas é simples. É começar a perceber essa forma comportamental, essa forma de funcionar. E não estou dizendo aqui que uma é melhor ou a outra é pior. Não, é de acordo com o resultado que você deseja, que você almeja para sua vida. Pegando o exemplo do dinheiro, né? Tem uma crença limitante que eu acho que é geral na humanidade, que ganhar dinheiro é difícil. Você precisa trabalhar arduamente, coisa e tal. Como quebrar isso aí? Eu tô até rindo que até o Perso tá aqui, né? Ele fala, se trabalhar árduo, trabalhar... Como é que é? Acordar cedo. Quem deixaria... cedo madruga... só alguma coisa, né? Quem cedo madruga... não Deus ajuda. É isso, quem cedo madruga, Deus ajuda. Mas a questão é, se... Deus ajuda quem cedo madruga. É isso aí. Todo padeiro seria milionário, né? Todo padeiro, Então, percebe que não é condicionamento, não é uma questão de hábito ou de atitude física. É muito mais vibracional. Uma pessoa pode cobrar R$2.000 por 80 horas do mês dela, e uma pessoa pode cobrar R$2.000 por 1 hora. Então, não é o problema, não é o problema. O problema não é a crença. O problema não é o R$2.000. É a forma que a pessoa interage com a situação. Então, de novo, estamos aqui nessa questão de percepção. E principalmente, como vocês falaram, autopercepção. Qual é o valor que eu dou para minha vida, para minha essência, para o meu ser, para o meu conhecimento? Até porque, viu, Rafa, pensando, a pessoa que ganha R$2.000, não necessariamente ela é menos feliz do que a pessoa que ganha R$2.000 na hora dela. Exatamente. Certo? É importante a gente frisar isso também. Quando a gente fala da energia do dinheiro, parece que sempre precisa do mais para ser mais feliz, né? Mas não seria isso. Aí eu jogo a pergunta, mas o que é felicidade? É exatamente o que eu ia falar. Isso é subjetivo. Eu posso estar num determinado movimento na minha vida, ganhando o X e estou super feliz. Então, a felicidade é extremamente subjetiva. É individual para cada um. Exatamente. E a felicidade, muitas vezes distorcida, não é a linha de chegada. É o caminho. É o momento presente. É o aqui e agora. Vocês não têm ideia do quanto eu fiquei grato quando houve o convite de vocês para eu poder participar aqui. Eu percebi, é muita nossa essência. Então, extremamente gratidão por estar aqui vivendo o agora. Vivendo o agora, exatamente. Parabéns, a gente fica lisonjeado. Indicação, inclusive, da Suzy Marial, né? Mandar um abração para ela, né? Exato. Se estiver assistindo a gente, a galera do Medium Talks. Não, mas genial. Eu queria entrar, se o Rosa me permite aqui, né? Isso tudo que a gente está falando tem um quê de lei da atração, né? Sim. E muitas pessoas já vieram aqui para falar sobre lei da atração. É uma filosofia que a gente tem encarado muito seriamente na nossa vida. Começou mais com o Maurício, mas o vírus me picou aqui, né? Depois de alguns convidados também, né? Exatamente. E a lei da atração, ela tem certo a ver com a física quântica, certo? E você foi engenheiro. É engenheiro, né? Mas lá na sua engenharia civil, você comentou em uma live que foi quando você teve a matéria, né, de física quântica que você começou a raciocinar mais ou menos em relação a esse tema, né? Só que muito do que a gente fala aqui no Lean e que a gente vê no YouTube, na internet, é a física quântica de uma maneira mais holística, né? E você sendo um cientista, né? Digamos assim, né? Engenharia não deixa de ser uma ciência. Tem a física quântica do ponto de vista da ciência. Da razão. Da razão. Qual a diferença entre... Existe uma diferença? E se existe, qual seria ela? E elas estão conectadas ou não? Ótima pergunta, né? Talvez a pergunta seja em que olhar que podemos dar para essa pergunta? O olhar da dualidade ou da unicidade? Né? Então, tudo está conectado. Não precisa um ser certo e outro errado, né? Exato. Então, lembra da comunicação que cada um interpreta de uma forma, né? E conectando essa
questão da física quântica mais holística, com a física quântica ciência mesmo, né? Tudo no final é Converge. energia e converge, exatamente. E trazendo o olhar mais para a lei da atração que você falou, talvez antes da lei da atração a gente possa trazer consciência da lei da vibração, né? Então eu bato muito nessa tecla. Já falei, ó, hashtag fica a dica. Grava isso pra vida. A vida parte de você e não pra você. Então, antes de eu me preocupar com o que eu vou atrair, eu posso perceber, me permitir perceber o que eu estou vibrando. Abre aspas e fecha aspas, hein, Rafa? Essa daí é importante mesmo. E as pessoas simplesmente não pensam, né? Não para pensar Vamos isso. colocar como de forma... Felizmente, temos hoje podcasts, Sim. temos vários conteúdos Ferramentas, de qualidade, ferramentas que daqui a pouco a gente vai deixar algumas ferramentas, possibilidades para que você trilhe esse caminho já, né? Que o nosso objetivo aqui é esse bate-papo para que a gente possa expandir juntos. Inclusive, você faz parte desse movimento, né? Todos Então, nós. bora compartilhar aí esse É isso aí. episódio. Vamos fazer todo esse movimento para que a gente acredita muito no princípio da coletividade. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos, né? Então, muitas vezes, pessoa em casa, onde estiver assistindo a gente, aí o que eu posso fazer? Já apertar o botãozinho aí de compartilhar, já se permitir aplicar, porque muitas vezes entra aqui e sai, né, do outro lado. Então, aplicar tudo isso, que eu falo quase todos os dias isso na comunidade, mão na massa. Essa é a grande diferença, é você colocar a mão na massa, pequenas ações, grandes resultados. Então, se permitir perceber a sua vibração dentro do olhar da lei da atração, muito batida, né, na tecla de materialização, de cocriação da realidade. E o quanto você está grato por o que você tem hoje? Né, eu brinco assim, como que o universo vai te mandar mais se você nem aceita o que você já tem? Você nem está na disposição, na gratidão e aceitação do que você já tem.